Aleluia. 2 Reis 6, e quem achou diz amém. Vou ler. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Coloca a sua Bíblia sobre o banco e aplaude ao nome do Senhor Jesus. Possa sentar nessa mesma alegria, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E que o Espírito Santo nos conduza através de sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem, ela mexeu muito comigo. Nós acabamos de ler aqui alguns versículos onde é narrado um acontecimento que aconteceu com o profeta Eliseu. Algo acontece aqui que vai marcar a vida de algumas pessoas que estavam ao redor dele. Porém, a ocasião que antecede esse acontecimento, ela foi muito importante. E ela tem plena conexão com o que nós acabamos de ler. O que é, pastor? A história que vai anteceder o momento anterior. Eliseu, ele é visitado por um homem chamado Naamã. Eu só vou aqui ilustrar a história de maneira bem superficial, porque você já conhece. Um homem chamado Naamã vai até Eliseu porque ele precisa ser curado de uma lepra. Então Eliseu ordena que ele dê 7 mergulhos em um rio. Esse homem, ele é curado. Quando esse homem volta, ele volta feliz e ele volta satisfeito porque ele alcançou o que ele queria, ele alcançou a cura. Então ele vai oferecer para Eliseu uma oferta de roupas, uma oferta de ouro, uma oferta de prata, uma oferta de tudo o que Eliseu poderia precisar. Porém Eliseu, ele vai dar uma resposta que vai contradizer aquilo que as pessoas esperavam e também a expectativa delas. Vai contradizer a expectativa até de quem estava ao lado dele. Quem é que estava ao lado dele, pastor? Um menino chamado Geazi. Geazi é servo de Eliseu. E quando Eliseu fala: nós não queremos essa oferta, Geazi não entende. E Geazi, tomado de um sentimento de proteção e de provisão, ele vai tomar uma atitude desesperadora. Que atitude, pastor? Quando Naamã está indo embora, Geazi, sabendo da situação em que eles viviam, Geazi sabendo do lugar em que eles estavam, Geazi sabendo da ocasião, Geazi fala: eu não posso deixar esse homem embora sem pegar a oferta dele. Então ele vai atrás de Naamã, sem consultar o profeta, sem pedir uma direção, simplesmente totalmente movido por a sua emoção. Ele vai até Naamã e fala assim: Naamã, nós mudamos de ideia, nós queremos receber a sua oferta. Então Naamã entrega a oferta para Geazi e Geazi volta. Quando Geazi volta, o profeta Eliseu vai falar assim para Geazi: Geazi, aonde você estava? E Geazi fala: eu não fui a lugar nenhum, Senhor. Então o profeta vai falar para Geazi: como não foi? Se aonde você foi, o meu coração foi contigo. Então por que você tomou essa decisão, Geazi? Porque você tomou essa decisão pela emoção? Porque você tomou essa decisão baseada no momento em que você está passando? A lepra que havia em Naamã vai passar para você. Olha o contexto da história, como é um contexto grave e preocupante. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm tomado decisões baseadas no seu dia, baseado no seu sentimento, baseado nas suas emoções. Só que o problema é que quando essas decisões que nós tomamos vai contra o que Deus falou para nós fazermos,
E aqui já vai o primeiro alerta para a igreja. O primeiro alerta é qual, pastor? Não tome decisões baseado no seu sentimento, mas decida antes obedecer a voz de Deus, porque tudo que há de necessário para os seus dias Ele vai prover. Não precisa se desesperar, porque tudo ainda está no controle dEle. Então o contexto da história é exatamente esse, minha bispa. Geazi pegou lepra, por quê? Porque ele quis pegar algo que provesse o sustento dele. Só que se engana quem pensou que só morava ali Geazi e Eliseu. Por quê, pastor? Esses versículos que nós acabamos de ler, ele vai explicar exatamente isso. Eliseu e Geazi não viviam sozinhos. Junto com eles tinha uma leva, tinha uma quantidade de alunos que aprendiam com o profeta. Então quando Geazi foi atrás da provisão, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em quem estava com ele. Só que observe uma coisa, esses meninos conhecem essa história. Esses meninos conhecem a história de Geazi. Geazi está com lepra. Por quê? Porque ele quis pegar uma oferta que não era para nós. Mas observe uma coisa, o contexto é que eles chegam até o profeta Eliseu e falam assim: Eliseu, o lugar em que nós estamos é pequeno, o lugar em que nós estamos é estreito para nós. Ou seja, não está confortável. A provisão que nós precisamos, nós não temos. Então nós precisamos fazer algo. E esses homens, acredito eu, pela direção de Deus, chegam até o profeta e falam assim: deixa que nós vamos até o rio e pegamos madeira. Por quê? Para nós construirmos um lugar maior. Isso aqui contradiz a nossa expectativa. Por quê, pastor? Porque no momento em que eles estavam estreitos, no momento em que eles estavam apertados, no momento em que eles estavam sem recurso, Deus deu a ideia para uma pessoa, Carol, que iria mudar aquela realidade. E o lugar estreito passaria a ser um lugar grande. O lugar sem provisão passaria a ser um lugar com provisão. Entende uma coisa? No momento de dificuldade, Deus deu uma ideia para uma pessoa que mudou totalmente a realidade de vida deles. Se prepara, porque talvez seja como aqueles jovens. A expectativa não é boa, o momento não é bom, mas a ideia que Deus vai te dar vai mudar totalmente a tua realidade e a realidade de quem está à tua volta. Levanta a tua mão que já vai a primeira profecia da noite. Ainda que o primeiro tempo desse ano, o começo não tenha sido bom, ainda que até a metade do ano não tenha sido bom, mas a ideia que Deus vai te dar, irmão, a ideia que Deus vai te dar vai mudar toda a tua realidade de vida. Não se preocupe, talvez você olhe para frente e não veja nada, mas Deus vai te dar crescimento aonde ninguém espera. Quando ninguém imaginar, Deus vai fazer o teu lugar crescer. Eu me levanto como profeta para te profetizar a oração de Jabes. Que Deus aumente os teus termos, que Deus faça crescer o teu nome, que Deus aumente o teu recurso e faça prosperar todos os teus dias nessa terra. Olá, canto e andar, oh Espírito Santo de Deus, a presença dele é real, irmão. Deus preparou um ambiente, Deus preparou um ambiente para te abençoar, Deus preparou um ambiente para te fazer crescer. Deus vai mudar a tua história. Eu me alegrei quando eu vi isso. Por que eu me alegrei, apóstolo? Porque quando Geazi quis prosperar o lugar, ele estava esperando que o recurso ia vir de fora, mas Deus ia usar quem estava lá dentro. Quando Geazi, o recurso vai vir de alguém, e Deus está falando: vai não, eu vou dar uma ideia para alguém, e o crescimento vai vir de quem está dentro. Levanta a tua mão mais uma vez que eu vou profetizar. Talvez você está esperando algo e fala assim: Deus, envia alguém, e Deus ele me levanta como profeta para te dizer: não se preocupa não, porque o recurso vai vir de você, a ideia vai vir de você, o crescimento vai vir de você. Manda bacanta e andar alaba. O lugar que habitamos é estreito, mas é estreito por pouco tempo. Deus vai alongar as tendas. O lugar que nós habitamos é estreito, mas é estreito por um tempo determinado. Deus vai fazer crescer. Deus trará o crescimento. O lugar em que
habitamos é estreito. Oh, Espírito Santo de Deus. Só que entende uma coisa. Não foi 2 ideias. Não foram vários dias. Foi uma ideia que Deus deu. Deus não precisa de muita coisa, irmão. Basta uma ideia. Basta Ele abrir o céu para que as coisas aconteçam na tua vida. Só que pera. O lugar, bispa, é estreito. O lugar é apertado. O recurso é pouco. Só que observa uma coisa. Foi o estopim e foi a porta para Deus abrir a mentalidade de alguém. Que o que Deus tinha para a vida deles era maior do que eles estavam vivendo. O teu tempo de dificuldade não veio para te matar e nem para te oprimir. Veio para te mostrar que o que Deus tem para você é muito maior do que o que você vive. Foi a porta que Deus abriu para te mostrar que os tempos que virão é muito melhor e maior. Aqui usa as profetas, as palavras que Isaías disse. Os planos deles são maiores que os teus. Os caminhos deles são bem maiores do que os teus. Se prepara, porque Deus vai abrir um caminho novo. E esse será um caminho de crescimento. E é interessante porque quando Deus dá uma palavra, Ele não dá nada pela metade. Então a pessoa que teve essa ideia de Deus, ela vai falar assim, ó: Senhor, o lugar em que nós habitamos é estreito. Então faz o seguinte: vamos lá, pois, até o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga. E tomemos cada um de nós uma viga, primeiro lugar. Para quê? Porque nós iremos iniciar uma construção. A vida está muito parada. Deus vai dar projetos novos para você. Não fica estagnado e nem conformado não. Porque Deus vai te dar coisas que te farão crescer. É um tempo de construção para você. Só que tem mais. Quando Ele fala assim, ó, me dá uma viga, o que Ele está falando? É como a história dos 3 porquinhos. Ele não vai construir uma casa de palha que qualquer coisa derruba. Ele fala assim, ó, nós não vamos lá no Jordão, Eliseu, atrás de palha. Nós vamos pegar viga. Por quê? Porque o lugar que nós vamos construir, ele terá estrutura. Eu vou te falar uma coisa. Talvez você tenha construído alguma coisa e Satanás ele conseguiu ir lá e derrubar. Mas o que Deus vai colocar na tua mão, irmã, o que Deus vai colocar na tua vida tem estrutura. E não importa o esforço que ele faça, não importa a estratégia que ele levante, a estrutura que Deus vai fazer vai bloquear todo o poder do inimigo contra a tua vida. Tem estrutura o que Deus vai te dar, ninguém vai conseguir derrubar. É tempo de construção, diga assim, é tempo de construção. Grandes ideias. E é tempo de ter estrutura. Vamos lá. E cada um de nós pegamos uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Ou seja, aquele povo, olha só, gente, talvez sem perspectiva como estava Geazi, aquele povo talvez oprimido, não foi capaz de parar o projeto de Deus sobre a vida deles. Deus deu uma ideia que era para pegar viga. Só que essa viga não iria parar na viga. A viga seria transformada em uma casa. Ou seja, um pequeno detalhe colocou aquelas pessoas, William, diante de uma grande obra. O que Deus tem para você não é coisa pequena, irmão. Não adianta você pensar que Deus vai parar pela metade, vai parar no Jordão, não vai não. Vai transformar em habitação. Vai transformar em uma grande obra. Deus ele te levantou porque Ele sabe do que Ele é capaz. E Ele sabe também do que você é capaz. Deus vai colocar algo grande nas tuas mãos. E não se preocupa, porque aquilo que você via, como aqueles jovens viam, é totalmente diferente do que Deus havia preparado. O lugar que você está pequeno, não se preocupa não, que o lugar que os teus olhos vão contemplar é muito maior do que o que você esperava. Deus está te colocando diante de uma grande obra. A princípio parece só uma viga, está só carregando viga, mas no final, Rafa, vai ser uma habitação.
Aí o que é interessante é que enquanto eles estão carregando viga, a princípio parece um trabalho árduo, mas quando a casa estiver pronta, meu amigo, aí vão ver que todo o teu esforço valeu a pena. Vou continuar. Então ele diz assim, ó: façamos cada um lugar para habitar. Aí sabe o que o profeta fala? Ide. Pastor pegou. Profeta, nós estamos com uma ideia. Vamos até o Jordão, vamos pegar uma viga, vamos edificar uma casa maior para nós habitarmos. E o profeta fala: vai. Profeta, eu estou com um projeto muito grande. Eu estou pensando nisso, eu estou pensando em fazer aquilo, eu estou pensando em reformar minha casa, eu estou pensando em comprar a minha. Profeta, eu estou pensando em fazer um plano para minha família. E o profeta fala: vai. Aqui é a mesma palavra que o salmista disse, meu amigo. Aqui tem a confirmação de Deus. Todos os projetos que eles estavam fazendo, eles estavam saindo embaixo da autoridade de Deus. O que é, pastor? Vai porque o teu plano vai dar certo. Vai porque o teu projeto vai dar certo. Vai porque não vai parar na metade. Profeta, o plano é grande. Vai. Profeta, o plano é ousado. Vai. Profeta, o plano excede as expectativas. Vai porque a vitória será tua. Isso é forte, irmão. Isso é forte por quê? Porque eles estavam com o projeto. Só que a partir do momento em que o profeta validou, não era mais um projeto, era um sonho concretizado. Entende uma coisa? Talvez você pense assim: pastor, eu tenho vários projetos. Coloca na mão de Deus. E a palavra dele nessa noite é: vai. Porque a partir de hoje é Ele quem vai se responsabilizar. E disse um dos servos: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: eu irei. Poderoso da mesma maneira, porque o profeta falou: vai. Ou seja, está embaixo da palavra. E os servos falam: vem com a gente. Ele fala: eu vou. O que isso quer dizer? Aonde eles pisassem o pé para fazer aquilo que eles colocaram no coração, a presença de Deus estaria com eles. Aonde eles colocassem a planta dos pés dele, além de ir embaixo de uma palavra, a presença de Deus estaria com eles. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O projeto que Deus colocou, você não fará ele sozinho. Deus estará contigo. Cada passo que você der em direção ao Jordão, não se preocupa não. É você dando um passo e Deus dando outro. É você dando um passo e Deus dando outro. Não se preocupa. Aonde você colocar as tuas mãos, vai prosperar. Por quê? Porque a presença de Deus estará contigo. Profeta, vai conosco. Vou. Eu vou porque eu vou porque sou eu que vou validar os planos que eu te dei. Eu vou falar algo aqui. Eu vou antes ler para te falar. Serve-te de ires com teus servos. E ele disse: eu irei. O profeta representava a presença de Deus. Agora eu vou explicar algo aqui que foi contraposto ao que Geazi colocou. E a destruição de Geazi foi justamente isso. Porque os meninos estavam com uma ideia. Os meninos estavam... Obrigado, Arão. Os meninos estavam com uma ideia. Que ideia? Vamos ir construir uma casa. Geazi também teve uma ideia. Eu vou pegar a oferta. Só que o problema foi, ele não falou com o profeta. Antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, valide antes com Deus. E eu vou te falar algo: Deus tem colocado pessoas de Deus ao nosso lado que são capazes de nos aconselhar a falar: de Deus ou não é esse projeto? Eu tenho. Eu falei para o apóstolo ali, eu falei: apóstolo, sou eu, meu Eliseu. Por quê? O Senhor tem nos aconselhado em cada culto e Deus tem nos direcionado. Entende uma coisa? Não coloque nenhum plano teu em evidência se Deus não estiver contigo. Antes valide com Ele e todos os teus projetos darão certo. E ele continua. E disse: serve-te de ires com o teu servo. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água.
E clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e o fez flutuar o ferro. Eu já escutei essa mensagem muitas vezes, mas Deus mostrou algo novo para mim hoje, um ensinamento para nós. Observe uma coisa: esse homem está cortando madeira, está cortando. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção no texto: o ferro não cai na água antes de ele terminar de cortar. Está escrito assim, ó: e derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Então eles estão aqui, ó, cortando o ferro, cortando a árvore com o machado. Quando ele termina de cortar, o ferro cai. O que é interessante é que o que ele estava fazendo estava dando certo. A árvore foi cortada, ele passaria para uma outra talvez. Só que a questão é, o fato do machado, do ferro do machado cair na água, vai impedir ele de prosseguir o que ele estava fazendo. E olha a profundidade do assunto. Quando ele está cortando e o ferro cai na água, a atenção dele muda completamente. Por quê? Ele não está mais focado no que ele tinha que fazer, ele está focado no machado que caiu. Então o sentimento dele fica preso no machado que está dentro da água. E como se prova isso, pastor? Com o grito dele: ai, porque era emprestado. Então observa, a vida daquele homem fica presa em algo do passado, e por ele estar preso em algo do passado, ele não consegue prosseguir. E quantas coisas, quantos projetos você já teve em mão, só que ficou preso por algo que estava no passado? Quantas coisas você ficou presa, não deu continuidade, por um sentimento do passado? Só que eu vou te falar uma coisa: o que Deus vai fazer nessa noite vai trazer cura. O que Deus vai fazer nessa noite vai trará cura a todo sentimento que você carrega do passado. Entende uma coisa? Essa mágoa que você tem não vai fazer parte de você. Deus vai curar. Essa tristeza que você tem do passado não fará parte de você. Deus vai curar. Entende uma coisa? A promessa de Deus na tua vida nessa noite é: eu não te trouxe até aqui para prosseguir com essa mágoa, para prosseguir com essa dor. Deus vai curar os sentimentos que estão impedindo você de prosseguir. O passado não vai conseguir pedir o teu futuro, irmão. Agora pega a visão. Sabe o que o profeta vai fazer, Beatriz Nunes? O profeta vai pegar uma viga e vai lançar, e ela vai cair na água. Uma atitude do profeta fez o machado flutuar e aquele homem voltar a trabalhar. Deus tem preparado algo, uma coisa, que além de te trazer cura, vai te capacitar novamente para você voltar a exercer o chamado dele de você nessa terra, o chamado que ele te deu nessa terra. Entende uma coisa? O teu passado não será capaz de parar a promessa que Deus fez sobre você. A madeira que ele lançou foi a obra que trouxe cura para ele. Só que observa uma coisa: qual é o problema? Qual é o problema do ferro? O ferro, quando ele cai na água, ele começa a enferrujar. O ferro, quando ele cai na água, ele começa a se corroer. O ferro, quando ele cai na água, ele começa a se dissolver. O ferro, quando ele cai na água, irmão, vira aquele lodo de ferrugem, aquele negócio feio. Só que entende uma coisa: Deus não vai permitir que o negócio enferruje. Deus, ele vai trazer de volta antes. Deus, ele não vai permitir você afundar. Deus, ele não vai permitir a tua família afundar. Deus não vai permitir os teus projetos acabarem. Ele está trazendo cura nessa noite e está dizendo: o projeto sobre você ainda continua. Você vai voltar a cortar árvore. Você vai voltar a prosseguir no teu caminho. O teu caminho não para. Você vai continuar a exercer tudo o que eu prometi sobre você. Teu ministério não acabou não, irmão. A tua família não acabou não. Parece que está perdido, mas Deus vai lançar uma madeira e vai trazer de volta aquilo que você achou que não tinha mais jeito.
Observa, o texto é claro. Ele, ai meu Senhor, porque era emprestado. E aqui eu estou finalizando para o final. E o homem de Deus disse, onde caiu? Sabe por quê? Porque onde caiu, Carol, é onde fere. Mas o lugar onde fere vai ser o lugar onde Deus vai trazer a cura. É no mesmo lugar, Diego. É no mesmo lugar. O lugar onde feriu, tirou, machucou o sentimento, é o lugar onde Deus vai falar, eu vou trazer cura nesse mesmo lugar. Onde caiu? É como o nosso apóstolo diz, onde é que está o problema? É onde Deus vai trazer cura. Onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Isso aqui é algo novo para mim. Porque quando eu li esse texto, apóstolo, eu li esse texto umas 200 vezes, um monte de vezes. Eu achava que o profeta, quando o menino mostrou, o profeta foi lá e pegou uma viga que alguém tinha cortado e jogou. Eu pensei que o profeta foi em algum lugar onde tinha algo disponível, mas não, o profeta decidiu fazer algo novo. Ele decidiu ele mesmo cortar a árvore para jogar lá no lugar. Ele decidiu ele mesmo cortar a viga para jogar lá no lugar. Porque talvez você está esperando que alguém faça algo. Talvez você está esperando que alguém aconteça algo, que alguém faça alguma coisa por você. Só que Deus está dizendo, a obra que eu farei sobre a tua vida, eu mesmo farei com as minhas próprias mãos. Entende uma coisa? Deus vai fazer algo novo sobre a tua vida. O profeta não pegou algo disponível. Ele decidiu ele mesmo cortar a viga que traria a solução do problema. E eu finalizo aqui dizendo isso. A princípio o ano parecia um ano complicado, um ano apertado, faltando recurso. A princípio o ano parecia um ano que não iria acabar bem. Mas entende uma coisa, o machado está voltando para a tua mão. Isso aqui me chamou a atenção também. O profeta cortou a árvore, pastor. O profeta lançou a madeira. Mas na hora que o machado flutuou, o profeta disse bem assim, ó, levanta-o e toma. Porque você está achando que você ia parar de trabalhar para Deus. Só Deus está dizendo assim, ó, a obra não acabou não. A obra ela volta para a tua mão agora. O projeto que eu coloquei sobre você, você vai continuar trabalhando nele. Entende uma coisa? Deus vai fazer você prosperar em todos os teus caminhos. O machado está voltando para a tua mão. A obra continua, o projeto continua. Você não ficará estagnado. E todos os projetos que Deus te deu irá se cumprir sobre a tua vida. Só você que acredita nessa palavra, bate palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Deus abençoe.